Beleza? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom, que energia positiva, gente. Como é bom ver vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema, mas nós vamos voltar um pouquinho no passado, mais ou menos há 2.600 anos atrás, que seria 935 anos antes de Cristo, quando o rei Salomão, ele deixa um poema espetacular. E a partir desse poema ele fala o seguinte, Eclesiastes: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Depois vocês busquem esse poema e leiam ele na íntegra, tá? Iremos refletir nessa noite sobre as estações. Não é estação de trem, nem de metrô, mas são estações que é a primavera, outono, inverno, verão, tá? Nesse momento, nós vamos fazer uma introspecção para fazer essa coligação dessas estações, tá? E essas estações do ano, nós não conseguimos pular. É como uma viagem de trem que a gente vai fazer, ou de um metrô, e nós temos que passar por diversas estações. Nós não conseguimos pular. Então, é necessário parar em algumas estações, algumas pessoas entram, outras pessoas saem, pessoas que estão ali no seu celular, pessoas que estão apreciando a paisagem, e cada um com seus problemas nessa viagem, tá? Cada estação da nossa vida é um processo. E como é que acontece esse processo? Obrigado, Roberto. E como acontece esse processo na vida? Por exemplo, alguém já viu uma semente germinar sem morrer? Alguém já viu algum músculo na academia se fortalecer sem sentir dor? Alguém já viu uma lagarta ela virar borboleta sem passar pelo processo do casulo? Alguém já viu uma árvore produzir frutos sem florescer? Alguém já viu a primavera florescer sem o inverno? E nós teríamos vários exemplos para dar nesse momento sobre essas condições desse processo. Então nós estamos dentro de um processo. E seria razoável dizer que cada um de nós aproveitasse a primavera da mocidade, o verão das forças físicas, para fazer, essa viagem interior, sair da parte inferior para o seu eu superior, em busca da vida, que ela se expande e se abunda, né? A maior de nós guarda o inverno, que é a velhice, o sofrimento, para começar a encetar essa viagem. E as estações da alma é o seguinte: a estação, a primavera. A primavera é a estação do preparo, é a estação que nós estamos jogando a semente, aquele momento que nós estamos chegando, é a flor, é a juventude. E sempre perguntamos quando encontramos alguém: quantas primaveras você tem? Não perguntamos do verão, do inverno, perguntamos quanta primavera você tem. Qual a sua idade, qual a sua experiência de vida, por quantas primaveras você já passou. Porque parece que a primavera é a estação mais bonita, mas desde que nós nos conhecemos, todas as estações elas se repetem. É uma continuidade da nossa vida, todo o tempo, e ela não muda bruscamente, é aos poucos. É inverno, verão, e a gente vai se acostumando com aquela passagem, tá? Na primavera da existência, a semente é lançada, a infância, um jardim que a vida aduba e rega, com promessas de um porvir, alma renovada, onde os valores novos e a consciência emprega. É tempo de plantar no solo do coração as virtudes que farão a alma florescer, preparando o ser imortal para a lição nos desafios que a vida nova irá oferecer. O alerta de Jesus é para que nós apreciamos e observamos o detalhe da vida, cada momento da nossa vida. Cada momento é necessário observar esses detalhes. Apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: aquele que semeia na carne
que vive para satisfazer os seus desejos carnais e terrenos, colherá corrupção, destruição ou a morte. Enquanto quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. A palavra, essa frase correta é a seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E isso é o que é a nossa primavera. Quando nós começamos a semear, é aquilo que nós vamos colher lá na frente. E agora chega o verão, quente, né? A chapa está quente. O que a gente quer mais é sombra e água fresca, não é mesmo? Ventilador ligado, ar-condicionado. A gente reclama um pouquinho. Nossa, que calor. Dá que saudade do inverno, saudade da chuva. É isso o verão. Mas o verão, verão quando chega, com o sol do aprendizado a arder, a mocidade, a fase do crescer e produzir, os frutos do labor, a oportunidade de colher, conforme o que foi plantado, o que há de vir, valores de ontem e de agora a se somar. A gente soma um pouquinho da primavera e o verão e a gente vai somando, vamos adquirindo experiências. Tempo de ação, tempo de amar, de edificar. É uma senda da evolução. E dificilmente passaremos por essa estação sem reclamar. Como funcionam essas estações? Dia e noite. A rotação da Terra, ela dá o dia e a noite, porque ela gira em torno do seu próprio eixo. A translação da Terra é o que dá esses primavera, outono, inverno e verão. Porque ela gira em torno do seu eixo, aproximadamente numa inclinação de 23,5 graus, e isso ela faz essas estações. Então, em alguns hemisférios, eles são mais frios, outros mais quentes, e verão e primavera, ele é mais quente. O outono e o inverno é uma temperatura mais equilibrada. Então, resumindo, rotação define dia e noite, e a translação e a inclinação definem as estações, criando esses climas opostos. E na nossa vida, nós temos essa rotação. Em algum momento, nós estamos vivendo o lado mais sombrio, e em outro lado, nós estamos vivendo o nosso lado de luz. Então, o que nós temos que fazer para que esse lado de luz fique mais claro na nossa vida? Depende de nós. Aquilo que me ofende, aquilo que chega de uma certa maneira, como eu recebo uma crítica, como eu recebo uma palavra rancorosa, como eu me desculpo, qual é a parte que eu estou colaborando nessa translação da nossa vida, essa rotação, o que eu faço? Outono, estação do desapego, é a estação do eu paro para refletir, paro para colher os frutos, porque no outono nós temos frutos, mas o que a estação do outono traz de ensinamento para nós? Perdas são necessárias, as folhas começam a cair, é tempo de recolhimento, tempo da gente olhar para dentro de nós mesmos e refletirmos sobre o que nós já passamos, sobre o que nós já aprendemos, sobre aquilo que nós estamos praticando, sobre aquilo que nós estamos oferecendo para os nossos companheiros, para os nossos filhos, para os nossos amigos. É introspecção. Nesse tempo, o egoísmo diminui e a sabedoria começa a se instaurar, porque nós vamos adquirindo conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é aquilo que nós utilizamos em favor do próximo para ajudar o próximo, e não usar egoisticamente para nós. As ilusões antigas se desfolham, a gente vai perdendo alguns valores, vamos trocando os valores, vamos trocando a nossa vida atual por outros valores. Aquilo que era importante antes, numa época, agora já não é mais. Nós estamos em busca de novos valores, novos conhecimentos. Aqui em Minas, cada cultura, ela passa por um determinado plantio em determinada época. Então, dependendo do solo, se o solo está bem adubado, o que acontece com a plantação?
No próprio estado de Minas, algum lugar é quente, outro é frio. Por exemplo, se você for plantar milho e pitaia, tem um tempo para você plantar, mais ou menos em dezembro e maio. São 3 a 4 meses para você poder colher. Em alguns outros lugares, para totalmente. Você não tem período de chuva. Então, esse tempo, a terra também para. É esse tempo que a gente está passando, é um momento que às vezes falta água para a gente pede a chuva. Então nós estamos, às vezes, insatisfeitos com as estações, porque às vezes a gente reclama até por nada. Parece que é um hábito, às vezes, a reclamação da nossa vida. Inverno, esperança, a estação do reparo. Quando chega o inverno, nós ouvimos muitas vezes sobre hibernação. Aqueles animais que param no inverno, se recolhem e hibernam e ficam meses ali esperando o inverno passar, chegar a primavera para reproduzir, para estar aí novamente, fazendo continuidade da vida. Por exemplo, no inverno, os ursos, os mamíferos, eles têm um metabolismo diferenciado, então eles param, entram em estado de torpor, dormência e vão se recolher. O urso, por exemplo, a fêmea, nesse período, ela chega a dar à luz. E quando ela sai da toca, ela sai com o filhotinho. É incrível isso. E outro estado que nós temos de quase parado é o estado de brumação. É aquele recolhimento onde répteis, lagartos, sapo, eles se enterram, eles param, mas eles saem às vezes para beber água. Então é um tempo de recolhimento inverno. E essa estação, no inverno, ele convida à reflexão e ao alto amor. Precisamos nos aquecer, precisamos estar junto de alguém. O inverno é duro. Às vezes aqui nós estamos numa região que o inverno é 14 graus. A gente põe uma blusa e consegue passar por ele facilmente. Mas em outras regiões, aqui no próprio Brasil, sul, por exemplo, é frio. E aonde cai neve, as pessoas ficam muito tempo fora. Dentro de casa, não pode sair, é um outro clima, é um outro momento, não tem plantação. As pessoas realmente se recolhem. Pessoas desencarnam no inverno, desencarnam na primavera, desencarnam no outono. Todas as estações, elas estão interligadas, mas todas as estações nós temos a presença de Deus. Temos a presença de Jesus em nossa vida. E quando nós estivermos atravessando esse inverno da nossa vida, como é que nós estaremos? O que nós estaremos fazendo? No inverno, o frio convida a reflexão e o alto amor. O espírito se recolhe, buscando o próprio calor. A dor, uma lição, não um castigo, que nos liberta, para que a alma imortal saia mais forte e desperta. Abaixo da neve, a vida pulsa e se prepara, pois a primavera é lei da natureza, a cada ciclo voltará, e no eterno girar das estações da vida, o espírito ressurge incrível, rumo ao Criador. Sempre primavera, nunca as mesmas flores. Então nós, a cada ciclo, a cada passo, nós estamos nos modificando interiormente. Floreando um pouquinho, às vezes a gente escuta algumas músicas, algumas canções, e no momento espírito que foi colocado nessa semana, que nós temos um grupo, veio uma canção que é epitáfio, que é aquilo que se escreve em túmulo, numa lápide. E ela começa assim. Essas músicas, elas traduzem uma beleza ímpar às vezes. Se a gente se aprofundar, a gente tira grandes ensinamentos, porque nós cantamos repetidamente, mas não analisamos ela profundamente. E ela começa assim: queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter acertado mais as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que vai no coração. Possivelmente, poucos de nós que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados,
chegamos ao final da existência sem arrependimentos. Falei demais, magoei alguém, critiquei, aquele que é empresário dispensou alguém que não devia, o funcionário que gritou com o patrão, aquele que abandonou o lar por alguns motivos que desconhecemos, aquele que retorna. Então nós não sabemos. Arrependimentos nós teremos. E o que nós temos que fazer com isso? Como viver com isso? Nos perdoar e buscar fazer o melhor. Esse é o inverno da vida. Porque quando a gente lança um dardo da flecha, da palavra, nós não sabemos como vamos atingir. E às vezes temos que ter coragem para retornarmos sobre essas pegadas e pedirmos desculpas. Para quê? Para termos paz no coração. Amar o próximo como a ti mesmo, como nos ensinava Jesus. A moderação é virtude difícil de ser alcançada e é mais frequente que reajamos com impaciência às lutas ásperas da vida cotidiana. Moderação. Qual é a estação da moderação para vocês? É a primavera, o verão, o inverno? É uma estação interna que só você conhece. É buscar a moderação. Não ter amado mais é um dos arrependimentos comuns quando temos os cabelos nevados pelos anos, pois o amor nos liberta da consciência de culpa e traz paz e serenidade ao espírito. Não ter chorado mais nos recorda as tantas vezes que não nos permitimos extravasar as lágrimas contidas nas comportas da alma. Deixamos de aliviar o coração das angústias, amarguras e da melancolia que o envenenam. Ter visto o sol nascer é uma metáfora. Aqueles detalhes que nós deixamos de observar todos os dias na nossa vida. Não é para ir à praia e ver o sol nascer. Eu devia ter feito isso, não. Devia ter observado mais as pessoas ao meu redor, ter dado mais carinho, mais amor, mais compreensão. Realmente é isso, é esse detalhe que a vida pede para nós. Buscar as coisas simples da vida. Aceitar as pessoas como elas são. É ser indulgente. É ser capaz de calçar a sandália do próximo e andar com elas. Porque às vezes nós não sabemos o que vai no coração de alguém. O que um sorriso pode esconder, nós não sabemos. E como Jesus nos falava, a caridade, o que é a caridade? Quando Kardec pergunta aos espíritos, como Jesus a entendia. E os espíritos nos falam, benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Qual a estação que nós estamos prontos para ser benevolente, para ser mais indulgentes e para perdoar? Busquemos essa estação dentro de nós e façamos dela o motivo da nossa vida, o motivo de nós despertarmos todos os dias. Não importa quantos arrependimentos tenhamos, o que importa é termos coragem de mudar e de mudar para melhor. Este é o primeiro caminho para uma vida mais tranquila, sabe? Buscar essa paz de espírito. Porque o orgulho, o egoísmo, a vaidade, eles escondem isso. Eles são falsos conselheiros. Tudo que Deus faz é bom. Então, dentro de cada estação que você estiver vivendo, Deus está ali vivendo com você. Você não está sozinho. Pode estar frio, pode estar calor, Deus está presente. O outono, ele pode parecer triste sem folhas, mas é a estação que nós temos bons frutos para colher. A primavera pode parecer a estação mais bonita que existe, mas tem pessoas que sofrem com o pólen, não suportam. Calor, né? O verão nem se falar. Tem pessoas que não gostam, mas é no calor que a gente tem a chuva. Às vezes faz estrago, mas ela molha o solo
e aí nós vamos poder colher os frutos para nos alimentarmos. Quando a gente fala, nossa, o clima estava tão ruim, veio uma chuva e lavou. Parece que limpou o ambiente. E o inverno pode parecer tenebroso demais, dá medo. Mas ele aconchega e aproxima as pessoas. Todas as estações da vida têm suas funções, têm as suas particularidades. Aprendemos a conviver com elas da melhor maneira possível. Aproveita bem, Deus brilha em todas elas. Que possamos ser verão, viver com entusiasmo, paz e saúde. Que possamos ser outono, ter paciência quando o mundo for pressa e calma quando o coração estiver agitado. Que possamos ser inverno, com aceitação da calma e do recolhimento. O inverno é frequentemente associado à introspecção, ao descanso. É um ritmo mais lento. E desejo a vocês que vocês sejam sempre primavera. Que o nosso sorriso seja buquê de flores coloridas e perfumadas. Que a nossa renovação pessoal seja a capacidade de se reinventar todos os dias, de deixar para trás o que não serve mais e florescer em uma nova fase da vida. Sempre há um começo, um recomeço, sempre há um porvir. Porque Deus nos colocou as estações para que saibamos aproveitar cada momento, a mudar. O tempo de se agasalhar, o tempo de correr, o tempo de festejar, o tempo de tomar uma água gelada, o tempo de tomar uma água quente, um chá, acalmar os nossos corações. Então, nesse momento, meus amigos, desejo que realmente cada um entenda e busque em qual estação você está agora. Isso é íntimo. Cada um tem que saber qual estação eu estou vivendo agora, qual é a próxima estação, o que eu devo fazer com esse conhecimento. E nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos presentes nessa comunhão, porque fizemos a escolha de estarmos aqui hoje, buscando um conhecimento, buscando talvez uma resposta para as nossas dúvidas. E que dúvida é essa? O que me faz vir a esta casa, buscar uma palavra, um consolo, um passe? Do que eu preciso nesse momento? Que cada um nesse momento possa receber essa paz, possa receber esse apoio, esse abraço da espiritualidade amiga. Que Jesus nos envolva em tua luz, que Ele possa chegar até os nossos lares, ajudando e trazendo paz ao coração daqueles a quem tanto amamos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Obrigado por terem me ouvido. Gratidão.